Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alex, irmão, na fé e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrindo mais um vídeo aqui, vou trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem coerente, uma mensagem expositiva daquilo que o Senhor Deus preparou para nós, para que andássemos segundo a vontade que Ele estabeleceu para os seus filhos neste mundo. E nisso eu vou trazer aqui para vocês e compartilhar algo. E desde já eu peço a você que, se você está no meu Facebook, você compartilhe esse vídeo. Se você estiver no YouTube, você também compartilhe, deixe um comentário se você concorda comigo ou não. E se você tem mais alguma coisa a acrescentar, você deixa nos comentários no meu YouTube, ou no Facebook, ou no Hubble, aonde estiver esse vídeo. Eu quero que você também seja participando comigo e ajude. A gente vai ver o assunto que eu vou falar é sobre Mateus 6, a partir do verso 25, onde Jesus vai falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Jesus traz o ensinamento e mostra o caminho pelo qual nós, os cristãos, devemos andar neste mundo e trilhar. Qual o propósito e vontade de Deus para a minha e para a sua vida, segundo a sua palavra, segundo o que Ele mesmo determinou. Não segundo teorias de conspiração, não segundo igrejas e pessoas que estão pela internet aí judaizando o povo e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Não é nada disso, tá? É na palavra de Deus que nós temos a revelação verdadeira, através do que Jesus fala e através do que Ele revela, não só Ele pessoalmente, mas também como Ele fala com os seus apóstolos, né? E através de Paulo. Então eu vou trazer essa palavra sobre, né, viver uma vida ansiosa pelas coisas cotidianas. A raiz do mal, a raiz que existe no coração do homem, que é a semente do mal lá do Jardim do Éden, implantada em nossos corações, e nós nascemos com essa raiz. E eu vou mostrar que desde o início do mundo o homem vem sofrendo por causa dos desejos e uma vontade que o consome, uma vontade extrema que muitas vezes ela é uma chuva de vontades, de ansiosidades, do ter e ter as coisas pelo ter, e às vezes o ter para esbanjar, o ter para poder ter as coisas não para a glória de Deus, trabalhar para buscar as coisas não para o reino, não para a propagação do reino de Deus, mas buscar para ostentar, para criar uma imagem de riqueza, prosperidade e ostentação, o qual Deus nunca pediu na sua palavra para que seus filhos vivam nela. O mundo já vive assim, já anda nessa prática. Mas o cristão não, ele é chamado para uma outra vida, uma outra forma de viver no seu lar, na sua vida pessoal e viver em relação ao mundo. E Deus, através de Cristo Jesus, nos orienta, através de sua palavra, começando aqui no texto de Mateus 6, 25. Também tem um relato
em Lucas 12, de 22 a 31, mas nós vamos nos deter no Mateus 6, a partir do verso 25, onde nós vamos entender essa dinâmica de que o Senhor pede aos seus servos, aos seus filhos, e todas as coisas que nós necessitamos ou precisamos nos será dada. O mínimo é garantido em duas situações. O mínimo é garantido na nossa vida terrena. O Senhor Jesus nos garante aqui tá? Se nós cumprirmos a sua palavra e seguirmos os seus mandamentos e obedecermos, ouvir a sua voz e praticar, ouvir no sentido de estar fazendo, tá ouvindo e praticando aquilo que Ele nos pede, então Ele vai cuidar de todas as coisas, das mínimas do nosso corpo, da necessidade do cotidiano, comida, alimentação, vestuário e tudo mais, sustento, provendo sustento, e também na questão da alma, a necessidade de prover, porque muitas doenças psicomáticas, muitas doenças que levam as pessoas a se trancarem, viver presas, viver uma vida longe das pessoas, longe de Deus, longe de tudo, são doenças causadas pela alma não estar sendo plenamente satisfeita no seu ego, que é o ter. A pessoa deseja profundamente as coisas desse mundo e as coisas não vêm. Então, por causa das coisas não vir para ela esbanjar, ostentar, mostrar, ela começa a ficar ansiosa, e depois de ansiosa ela começa a se entristecer, e depois do entristecer ela vai entrar no estágio aí, muitas vezes, o estágio, né, de estar dentro do quarto, deprimido ali e sofrendo, e depois isso pode levar ela a desistir da sua própria existência, vamos dizer assim. Eu não posso falar a palavra aqui, porque senão o YouTube censura. Então pode levar a pessoa, né, a não querer continuar mais nesse plano terrestre aqui, né? Então a gente vai ver que duas coisas que Deus disse através de Cristo Jesus, aqui em Mateus 6,25, que Ele nos garante e nos dá a certeza de que Ele vai prover para a nossa vida. Então, o primeiro é as coisas, o alimento da vida, e outra coisa é o alimento da alma. Então, vamos começar lendo Mateus, e você pode acompanhar comigo aí, né, a leitura. Acompanha comigo a leitura aí, e você vai estar junto aí, acompanhando a leitura em Mateus. A gente vai ver Mateus aqui, ó, Mateus 6, a partir do verso 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual dentre vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar
o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia e o seu próprio mal. Tá? Então aqui Deus está dizendo, basta o seu dia, o seu próprio mal. Então é por aqui e nós vamos ficar com o texto do buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Então, aí acontece. Nós vamos continuar aqui na buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a proposta e aquilo que Jesus coloca na vida do cristão é que de todas as coisas que o servo de Deus ele deve buscar, praticar e agir, é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus deve ser o nosso alvo, porque assim como Adão e Eva, na sua incredulidade, por deixar de crer na palavra de Deus e crer na palavra da serpente, eles foram tirados para fora do reino de Deus, que era o Jardim do Éden, o qual ia se estender sobre toda a terra. E assim eles perderam o reino e foram expulsos. E Jesus Cristo é o filho de Davi, ele é o grande rei aguardado, o descendente da mulher também. Ele é o grande rei aguardado, que veio inaugurar o seu reino entre o povo de Deus aqui na terra, começando pelos judeus, e depois se estendeu aos gentios, que somos nós, que abraçamos a fé, por crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o descendente da promessa, que veio restaurar todas as coisas ao Pai e já inaugurar o reino. E em nós está o reino de Deus. Enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos vivendo o tempo da igreja, o reino espiritual está posto e colocado em nós. Então a primeira coisa que nós devemos nos preocupar é no pessoal. Devemos buscar promover o reino de Deus em nós, para que Deus venha reinar em nossos corações. E assim o reino de Cristo já seja inaugurado em nós. Outra coisa é a justiça. A justiça de Deus tem que ser feita em nossas vidas para que possamos entrar no reino. Ninguém entra no reino de Deus, ninguém é participante do reino se não nascer de novo. Pois foi isso que Jesus disse a Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus. Vamos ver lá o capítulo 3. Evangelho de João, quando Jesus fala a respeito do reino. Então vamos ver Jesus falando a respeito do reino. João 3, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, e Jesus disse, ninguém pode ver o reino. Então, primeira coisa, ninguém pode entrar no reino se não passar
se não passar pelo novo nascimento. Como o texto de Mateus 6,25 diz, Mateus 6,25, né? Mateus 25 não, Mateus 6,30, lá no final, Mateus 6, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então, quer dizer, Jesus está dizendo que para quem deve entrar no reino, ele deve passar pelo processo do novo nascimento. Tem que nascer de novo. Só que para você ser recebido por Deus no reino de Deus, o meu e o seu pecado tem que ser pago a Deus. A justiça em nós tem que ser feita, porque Deus é justo juiz. Ele julga todos. E nenhum vai entrar no reino de Deus se a justiça de Deus não for feita em nós. Só que nós somos pecadores e precisamos ser justificados, precisamos ser perdoados por Deus. A justiça de Deus tem que ser feita em nós, porque Deus exige que o culpado pague. E Deus fala sobre isso, sobre ele ser um justo juiz, lá no Salmo, acho que é no Salmo 7. Vamos ver aí se é isso mesmo. Vamos conferir lá no Salmo 7 como é. Vamos ver aqui no Salmo, onde é que fala. 7:8. Vamos começar do 7:8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Isso aqui é Davi. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus. Então, Deus julga mentes e coração. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias o Senhor está indignado com nossos pecados e delitos. E nós estamos, aquele que vive na prática do pecado, aquele que não nasceu de novo, está debaixo do justo juiz de Deus. Porque Deus se indigna todos os dias. Se você não aceita que o juiz do mundo julgue mal, e se um juiz do mundo julgar mal, e se ele for corrupto e ele não estabelecer a justiça, você diz, mas Deus é justo, e Deus estabelecerá a sua justiça. Então, como que nós homens requeremos dos juízes da terra que eles sejam justos, e justos juízes, e nós não vamos querer que Deus também seja justo sobre nós, porque nós pecamos contra Deus. Nós somos pobres, miseráveis, pecador. E Deus é justo juiz. Mesmo que nós pecamos aqui na terra contra as pessoas, contra as autoridades, mesmo que elas nos perdoem, mesmo que nós a cumpramos, mesmo que o juiz cometa injustiça, nós sempre dizemos, mas da justiça de Deus nenhum homem escapará. E de fato, o homem não escapará realmente da justiça de Deus. Porque aqui diz o salmista 7, Davi, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, assim como as leis terrenas, né? Ela norteia e nos dá uma orientação de como o homem, mesmo sendo mau e perverso na terra, ele deve obedecer às leis, e se ele transgredir as leis,
nós exigimos que a justiça seja feita, ainda mais Deus, que é reto juiz, que disse para Adão e Eva, nossos pais, lá em Gênesis, meu Deus do céu, em Gênesis 2, a partir do verso 16, Gênesis, vamos ver lá, Gênesis. Ó, Gênesis 2, verso 16. O que o Senhor diz no verso Gênesis 2, 16 e 17? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa palavra aqui que está escrito aqui, ó, certamente, no original, no hebraico, não é certamente, é morrendo morrerás. Então quem traduziu não quis traduzir morrendo morrerás duas vezes, né? Morrendo morre. Então ele colocou certamente, uma confirmação de morte. Então, certamente, ele vai morrer. Ô Júnior, tu tá aparecendo aqui, tá? Então, certamente morrendo, morrerá. Então, isso foi o que Deus determinou. E ele é justo juiz. Se ele disse que o homem que pecar, ele deveria morrer, então Deus, né, que nem diz o salmista 7, a partir do verso 11, então Deus é justo. Ele fez justiça. Ele faz justiça. Deus, agora o salmista, Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, se ele não se arrepender, se ele não buscar reconciliação, se não houver propiciação, se não houver justificação, se não houver graça derramada de Deus para com o pecador, se não houver substituição, tá? Então, o que Deus fará? Se um homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já o arco tem-no pronto. Veja bem, a coisa é séria. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Aí o salmista fala: eu, porém, renderei graça ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então quer dizer, aqui o salmista, que é Davi, está dizendo que Deus é um justo juiz, versículo 11, e que ele julga todos aqueles que vivem no pecado. E nós vivemos no pecado. E Paulo fala sobre isso. Paulo confirma. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz assim: aqui, ó. Vocês podem acompanhar comigo a leitura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens pecaram e agora precisam da glória. E o Romanos 6, 23
Por quê? Porque lá em Adão e Eva, eles desejaram o conhecimento do bem e do mal. Eles abandonaram a palavra de Deus. Eles deixaram de crer em Deus e creram na palavra da serpente. E assim, por filiação, eles se tornaram filhos do diabo. Então, todos aqueles que não obedecem à palavra de Deus e não ouvem a palavra de Deus, vivem no mundo cheio de pecado. E a justiça de Deus precisa ser feita em suas vidas. Porque o salário do pecado é a morte. Tá vendo? Só a primeira parte aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Adão e Eva, né, no capítulo 3 de Gênesis, eles desejaram, é como se eles tivessem trabalhado. Em vez de eles cuidarem das coisas de Deus, eles, em vez de continuar crendo e ficar firme na palavra de Deus, não, eles deixaram de crer em Deus e creram na palavra da serpente. 3:1, Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comestes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si, e fizeram cintas para si, para cobrir, porque eles tinham a glória de Deus. Lembra Romanos 3:3? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo sabia disso aqui. É a glória, porque o homem e a mulher foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, a glória de Deus. Eles tinham uma glória que os envolvia. E não havia maldade, pecado, porque Adão e Eva só sabiam ser conforme a imagem e semelhança de Deus. Eles não sabiam ser outra coisa. Eles não tinham experiência do que era ser um ser maligno. Eles não sabiam. Assim como um animal que não sabe ser outra coisa. O cachorro só sabe ser cachorro. O gato só sabe ser gato. Essa besteira de evolução não existe. Ele não evolui para outro bicho, né? Ele não vira, né, outro animal de outra espécie. Ele se mantém dentro da sua espécie, né? Ele pode variar a sua espécie, mas evoluir para uma outra não, jamais, né? O gato pode ter vários tipos de gato, né? O leão, o tigre, né? O leão de Bengala, né? Lá na África tem aqueles animais que correm, né? Tem vários tipos de gato, gato sianês, né? O gato vira-lata, tem todos os tipos de gato, né? E todos abençoados por Deus, que Deus os fez. Então, quer dizer, eles só sabiam ser conforme mais semelhança a Deus. A glória de Deus estava neles. A santidade, tudo aquilo que eles precisavam para a vida deles, eles tinham. Mas eles deixaram de crer nisso, deixaram de permanecer firme na palavra de Deus e passaram a crer na palavra da serpente. E assim se tornaram pessoas que trabalharam, que nem Paulo diz lá em Romanos 6:23, na primeira parte do versículo, porque o salário do pecado é a morte, né? Então quer dizer, e também Deus é justo juiz. A gente não pode querer, a gente não pode aceitar com que Deus não exija justiça em nós feita, porque nós não a gente não admite que juízes e autoridades mundanas não façam justiça e não cumpram a justiça. Então por que Deus seria diferente? Por que Deus não seria justo com nós, ímpios, pecadores? Então é essa justiça que deve ser feita em nós. Só que nós somos pecadores. E nós não podemos voltar a Deus porque nós pecamos contra Deus.
nos tornamos filhos da ira, filhos do diabo, perdidos e pecadores, e pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, nós não conseguimos estabelecer a vontade de Deus para que possamos ser salvos. Não é Deus, a justiça de Deus em nós é feita não pela nossa própria justiça, mas é pela justiça de Deus. É como Deus determina, é como Deus fala como nós devemos, como a justiça de Deus tem que ser feita em nós. Aqui em Adão e Eva, a justiça de Deus, depois deles terem pecado, e depois de Deus ter tratado o pecado e ter expulsado eles, e lançado eles fora do jardim do Éden, mas por causa do amor que Deus tinha pelos seus filhos, Deus não os aniquilou de uma vez por toda, porque o juízo de Deus seria severo e os destruiria de imediato. Só que Deus prometeu que de dentro do descendente da semente da própria serpente viria um que destruiria, que traria a oportunidade de novo para que a justiça de Deus fosse estabelecida. Nasceria um descendente da mulher e este ia destruir esse caminho do mal, essa separação entre nós e Deus. Ele ia cumprir a justiça de Deus por nós e no nosso lugar, e nós íamos poder ser aceito por Deus, perdoado por Deus e ter o reino de Deus começando já por nós, a igreja, dentro de nós o reino, e depois Cristo vai vir de volta, porque ele disse: vos preparar lugar e voltarei para vós. Então o Senhor vai vir ainda estabelecer o seu reino aqui na terra. E o reino, o jardim de Deus vai voltar a ser estabelecido aqui na terra. Só que para isso, a justiça de Deus tem que ser feita em nós. Então, Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais domésticos também, selvático e doméstico. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí aqui é onde Deus vai tratar com o mal, com a maldade e a perversidade, com o próprio Satã. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus promete, chama broto evangelho, onde o Senhor Deus já está dizendo que dentro dos próprios descendentes de Satanás vai nascer um descendente só da mulher, que esse vai ferir e vai destruir todo esse mal que Satanás implantou na vida dos homens. Só que isso aqui é um apontamento para o futuro deles, que para nós é o nosso passado. Porque quem é esse descendente, senão Cristo Jesus, que nasceu de Maria, que era virgem, que não teve relacionamento com José até que Jesus nasceu. Depois ela seguiu, porque ela era uma mulher, né? Ela era uma mulher e teve seus filhos, né? Judas, Tiago, né? Eram filhos, tinha irmãs, Jesus tinha irmãs também. Então, mas Maria teve Jesus num estado onde o Espírito Santo veio sobre ela, sobre o óvulo dela, e Cristo foi colocado lá naquele óvulo, e Jesus nasceu, o descendente da mulher, que essa promessa se cumpriu, porque José, que representava o homem Adão, não teve relação com Maria. Então se cumpriu a palavra de Deus, o primeiro ser humano que nasceu sem a necessidade de ter um homem ali coabitando com uma mulher. Então, Deus, pela sua graça, sua misericórdia, veio a nós através da pessoa do seu filho, e o descendente da mulher nasceu para destruir. E esse descendente é Cristo Jesus, e ele vai fazer justiça, né? E só que naquele momento Deus proveu um meio de graça, pela graça, mas que não custou de graça. Por quê? Porque lá em Hebreus, eu não vou lá para Hebreus porque senão vai ficar muito grande o vídeo, já estamos em 35 minutos,
Lá em Hebreus diz assim, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, o que Deus fez para que Deus perdoasse Adão e Eva naquele momento, para que eles ainda continuassem na presença do Senhor? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então quer dizer, quando Adão e Eva perceberam a sua nudez e pegaram folhas de figueira e cozinharam para cobrir o seu pecado e assim tentar fazer justiçamento a si próprio, através do seu meio e da sua maneira, não serviu. Porque quando Deus chegou, Deus viu que eles tinham pecado contra Deus. E todo o pecado ficou exposto. Então, o juízo de Deus tinha que se estabelecer sobre eles. Mas o amor de Deus é muito grande. Então, como se Deus estivesse, naquele momento, encobrindo a sua justiça por um momento, e para que eles ainda permanecessem e fossem salvos na presença de Deus, Deus pegou um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, que aqui no capítulo 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Peles de quê? De um animal. Para Adão e sua mulher e os vestiu. Então quer dizer, Deus aqui também está mostrando e tomou a figura de um cordeiro, de um animal que não tinha nada a ver com o pecado do homem, que morreria no lugar do pecador. Tá? Então é aqui que nasce a instituição que para haver remissão de pecado precisa haver derramamento de sangue de um justo, de um inocente que não tinha nada a ver com o pecado do homem e da mulher. E esse cordeiro representa Cristo Jesus. Lembra de João Batista? Não vou pegar o texto, não fica grande. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o cordeiro de Deus. Caim e Abel também ofereceram sacrifício por si, quando eles sentiram a necessidade de que os seus pecados, que ele adquiriu, que veio nele através dos seus pais, fosse ministrados, nele. Então, o pecado de Adão e Eva, eles foram satisfeitos, Então vamos lá. Então veja só, aqui, que vai mostrar do lado aqui, fez o Senhor Deus vestimento de peles de animais. Então isso significa que Adão ele foi salvo pela graça de Deus, porque Deus foi misericordioso e gracioso com eles e proveu, que é Deus quem provê, lembra? É Deus quem provê o meio pelo qual o homem é salvo. Não é por mim e não é pela minha vontade. Por quê? Porque a justiça de Deus tem que ser feita. E a forma de fazer justiça não é pelos meus méritos, não é pelas minhas forças, não é pela minha bondade, não é porque eu busco, não é porque eu vou na igreja, não é porque eu estou vivendo com os irmãos e tenho comunhão, não. Isso é uma consequência dos atos que Deus coloca nos seus filhos para que eles vivam e praticam essas obras. Essas obras vêm de Deus para o nosso coração, para vivermos e a praticar. Isso não significa que é por esse meio que nós somos salvos. Não, nós não somos salvos por esse meio. O meio pelo qual nós somos salvos é porque Deus, desde o início, proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que não haja mérito. A gente vai ver isso lá no texto. Paulo vai falar isso lá em Efésios. Então, a segunda parte que eu já iniciei, que é o quê? Mateus 6, a partir do verso 25 até o 33, que é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, buscar o reino de Deus para que nós possamos entrar no reino. A maneira de entrar no reino de Deus é que a justiça de Deus tem que ser feita e estabelecida em nós. E depois da gente buscar estabelecer essa justiça em nós, também nós devemos trabalhar para que o reino de Deus também seja levado
e estabelecido na vida das outras pessoas, e essa justiça também, tanto feita em nós, como também a gente deve promover, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, seja promovida nas outras pessoas que ainda não têm. Então essa é a nossa missão, que é disso que eu estou falando, que Jesus disse lá em Mateus 6, do capítulo 25 ao 33, né? No 32, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus ser feita em nós primeiro. Não é a justiça do mundo, não é estabelecer a justiça nesse mundo. Porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E Jesus não tem nada a ver com o mundo. Então nós somos povo de Deus, separado por Deus. Tá? Então nós buscamos a justiça de Deus primeiro em nós e depois nas outras pessoas, levando o evangelho da salvação em Cristo Jesus. E quando nós cuidarmos dessas coisas, Jesus nos garante as mínimas: comida, alimento, veste, sustento. E não só isso, ele garante também o sustento e o livramento para a nossa alma, que é isso que eu já estou demonstrando para vocês. Tá? Ele nos garante a justiça, o reto caminho de volta para Deus, o mundo espiritual, a glória de Deus de volta em nós, ela é reestabelecido pela justiça de Deus. Então, quando nós buscarmos o reino e a justiça de Deus ser feita e estabelecida em nós, através do crer em Cristo Jesus, todas essas coisas serão acrescentadas à nossa vida. O salmista, lá no Salmo 23, Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original aí, ó, né? No original aí, do lado aí, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse aqui, nada me faltará, no original é de nada terei falta. De nada terei falta. Então nós, depois de nós sermos justificados e salvos por Cristo Jesus, nem Paulo fala em Romanos, porque aqui eu já mostrei para vocês, nós não vamos ter falta de nada na vida. Deus vai colocar em nosso coração o suprimento de estarmos contentes com pouco ou com muito. Há um contentamento no nosso coração. A gente não vai viver uma vida nesse mundo buscando coisas desta vida, atrás de riqueza, prosperidades. Porque essas coisas em nós leva com que a gente tenha uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, uma vida de viver pelas coisas do mundo e não pelas coisas de Deus. Porque Deus estabeleceu através de Cristo Jesus que os filhos do reino, o que nós devemos fazer em primeiro lugar é, primeiro, estabelecer o reino de nós, a justiça de Deus em nós, e depois estabelecer o reino de Deus e a justiça de Deus nos outros incrédulos que estão à nossa volta. Né? Então o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então vamos ver um pouquinho mais a respeito de como Deus, porque às vezes você pode perguntar, mas como Deus estabeleceu a sua justiça? Né? No Romanos, a gente viu, Romanos 6, 23, né? Diz assim, lá, agora vamos ver, acompanha comigo aí do lado, faça a leitura. E você que está assistindo meu vídeo, né? Dê o seu joinha, dê o seu like, faça comentário, comente. Se você tem algum outro texto bíblico, que a Bíblia está repleta sobre o reino, como Deus ajuda a gente aqui no mundo, nos suprindo de todas as coisas, pelo menos o mínimo necessário para a nossa vida, e como Ele não deixa com que a gente fique sentindo falta das coisas, porque é pela falta das coisas que nós pecamos contra as pessoas, pecamos contra Deus, pela ansiedade, o desejo de querer ter e eu tenho que ter, e esse desejo é tão grande que nos leva a pecar contra Deus e nos desvia do verdadeiro propósito do cristão, que é estabelecer o reino de Deus e a justiça dele aqui na terra. Então Paulo vai falar lá em Romanos 6, 23, aí que eu já falei sobre o pecado e como Deus proporcionou
o livramento através do Cordeiro de Deus que é Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Foi isso que Adão conquistou ao desejar, a gente já leu lá em Gênesis 3, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte passou a todos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quer dizer, mas o dom, é de graça. Dom, você recebe o dom da salvação, é de graça. Ela não vem pelo meu mérito, ela não vem pelo meu esforço, ela não vem porque eu vou para a igreja, ela não vem por nada disso. A consequência dessas outras coisas é porque são obras de Deus que colocou em nós para que a fazemos, porque já somos filhos de Deus. Estamos sujeitos ao Espírito, somos escravos, somos servos do Espírito de Deus para as boas obras que Deus preparou para nós, para que andássemos nela. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. E como isso se concretiza? Paulo diz também lá em Romanos 6, a partir do verso 24. Vamos ver aqui, acompanha comigo a leitura, né? Aqui do lado. Acompanha aqui a partir do verso 24. Você vai ver o 23, só para ficar mais completo. Ó. Pois todo pecado encarecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nos redimiu, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então quer dizer, Paulo está ensinando aqui que pela fé, se confessarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e se você já fez isso, eu já fiz isso, então nós temos a justiça de Deus feita em nós, porque nosso corpo somos pegados e colocados lá na cruz de Cristo, e nós morremos junto com Cristo, porque Cristo é a nossa propiciação, Cristo é a nossa salvação. Cristo foi dito por Isaías, lá em Isaías 53, vamos ver lá em Isaías 53, diz assim, falando a respeito de Cristo, prevendo sobre a vinda do Messias e o que ele faria, tanto pelo seu povo, e como Deus estabeleceria a justiça àqueles que pecam. Diz assim Isaías, vamos começar do verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Isso aqui é Cristo, tá? Olhando-mo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, quer dizer, Jesus, lembra do Salmo 7, a partir do verso 11, o juízo, Deus, o justo juiz. Então, aqui é um paralelo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Nós, como os pecadores, por causa de Adão e Eva, merecíamos ser julgados e fomos julgados e considerados culpados. E no dia do nosso juízo, que Deus se manifestou, o juízo, na cruz de Cristo, Jesus tomou sobre si todo o juízo de Deus. Então fosse como na leitura, né, do Salmo 7, né? Olha como o Salmo 7, a partir do verso 11, ele fala como que Deus faz com aqueles que são pecadores. Então Jesus
Jesus tomou o juízo de Deus sobre nós. Ó, Deus é justo juiz. Deus que tem indignação todos os dias. Deus estava indignado. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, e já o arco tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que ele faz. A sua malícia lhe cai sobre a sua cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Tá? Então, Deus tinha o seu arco preparado contra nós. Todos os instrumentos Deus tinha já contra nós preparado. E Deus, como reto juiz, Ele estava já preparado para trazer sobre nós e estabelecer a sua justiça. Certo? Ele ia nos julgar. Mas como Paulo fala que Deus, através de Cristo Jesus, no capítulo 24 ao 25 de Romanos, que a gente leu, que Deus propôs que através de Cristo Jesus e no sangue de Jesus, nós fôssemos salvos. Então, Deus pegou todos os nossos pecados, toda a ira que Ele tinha para ser derramada sobre nós, e Ele derramou sobre o seu próprio Filho, em nosso lugar. Porque assim como o Cordeiro, que derramava o sangue, que derramou o sangue para perdoar Adão e Eva, e também que perdoou Abel, que ofereceu da forma correta e certa, que era derramamento de sangue, que é como se eles assinassem um cheque para ser descontado em Cristo Jesus. Então aqui Jesus veio e levou sobre si, ó. Aqui diz no capítulo 4, ó, Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a enfermidade que Deus tinha contra nós. Tudo aquilo que Deus ia derramar da sua ira e nós íamos receber como consequência todo tipo de malignidade, por sermos mal, e Deus seja reto juiz, ia cair sobre nós, mas recaiu sobre Cristo, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Quer dizer, ó, Jesus deu a alma dele, a vida dele a Deus. Ele não deu ao diabo, ele não deu a nós, ele não deu ao pecado, ele deu a Deus, para que Deus ficasse satisfeito, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, enfermar, quando ele der a sua alma como oferta ao pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aí fala assim, ó, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte.
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso aqui é Cristo Jesus. Isso aqui é o Evangelho descrito por Isaías. Então Isaías aqui demonstra claramente que Deus, assim como Deus proveu o cordeiro que perdoou Eva, que perdoou Abel e Caim rejeitou, assim Deus proveu, tanto para o seu povo judeu, como para nós e todos do mundo, Jesus Cristo como o cordeiro, em resgate por nós. Então, aqui está a justiça de Deus. E é essa justiça, e é esse o caminho espiritual, é isso que Jesus nos proporciona. Ele não nos deixa só com ele não nos dá lá em Mateus, né? Vamos ver lá de novo o texto de Mateus. Agora, com esse entendimento aqui, eu quero que você perceba o que Jesus fez por nós, o que ele fala aqui em Mateus 6, a partir do verso 25. Eu quero que você acompanhe comigo na leitura. Aí, tá? Lá no final do verso 25. E você aí que está assistindo, lembre-se, compartilhe esse meu vídeo, dê mais um joinha, dê o seu joinha se não deu, e se inscreva no canal e passe para mais gente o link desse vídeo, para que as pessoas possam vir e entender qual é o caminho que o Senhor determinou para os seus filhos. O que nós devemos fazer nesse mundo para que o Senhor nos dê refrigério e para que a gente não tenha falta de nada nessa vida. Buscais, pois, em primeiro lugar, né, o seu reino, o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, como a gente começou aqui em Mateus, como a gente leu o Salmo, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Nós não temos falta de nada. Não precisamos. Para vivermos na vida na piedade, nós não precisamos viver de novo nessa vida tendo cuidado das coisas deste mundo. Então, assim também na vida e na piedade, o cumprimento que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça primeiro em nós e a justiça nos irmãos, naqueles que estão no mundo. Se vivermos isso e praticarmos isso e obedecermos a Jesus, Ele nos suprirá e nos dá garantia do mínimo, do alimento, do corpo, da necessidade cotidiana e da alma. Ele provê tudo o que precisamos para termos uma vida verdadeira diante da sua presença, não tendo falta de nada e não sentindo necessidade de falta de nada, porque Ele provê e Ele nos garante que Ele vai nos manter satisfeitos. Vamos ver mais um texto lá no Evangelho de João. Agora eu quero que você veja como que Deus satisfaz nós sendo o nosso pastor. Porque o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então Jesus vai falar aqui em João, Evangelho de João capítulo 10. Olha como ele trata da nossa alma. Aqui Jesus está falando sobre a respeito de como ele nos trata já estando no seu reino, não nos deixando faltar nada, tanto na vida terrena, o mínimo nós vamos ter, quanto no mundo espiritual. Nós não precisamos de mais nada. A única coisa que precisamos é seguir os seus mandamentos, é fazer aquilo que Ele nos pediu, obedecendo a sua palavra. E o resto Ele nos garante.
Buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele provê o mínimo das coisas terrenas e ele provê o máximo das coisas espirituais, que é a mesma, que é a verdadeira vida. Aqui, ó, tendo chamado os 12 discípulos, acompanha comigo a leitura. Tendo chamado os 12, Deus... Né? Perdão, eu estou em Mateus aqui, tá? Eu falei de João e não fui para João, né? Vamos ver João aqui, ó. João 10. Ó. Exatamente. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Jesus, o bom pastor. Acompanha comigo, ó. Jesus, o bom pastor. Então acompanha e veja como que Jesus é o nosso pastor verdadeiro. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Lembra? Adão e Eva deixou de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Satanás, a Satã. Então nós, como ovelhas de Deus, filhos de Deus, temos que ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não o conhecem a sua voz, porque elas não conhecem a voz. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, que é o falso Cristo, o falso Messias, os falsos profetas, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, sustento para a alma. Ele nos sustenta. Que nem Isaías 53 diz, ele morreu por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Então nós temos que crer e tomar posse disso, que nem Paulo fala em Romanos 10, depois a gente vai ler, 10, 9, 10, tua boca confessares a Cristo, e no teu coração creres para que a justiça de Deus seja feita, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas não terá falta. Ele nos provê o mínimo da vida terrena, do cuidado, e ele nos provê o máximo na vida espiritual. E não vamos sentir a falta, mas para que o cristão verdadeiro, o filho de Deus, o servo de Deus, não sinta falta dessas mesmas coisas, ele deve em primeiro lugar se preocupar com o reino de Deus começando por si, a justiça de Deus começando por si próprio, e depois com as demais pessoas que estão à sua volta, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, levando o reino de Deus. E Deus vai cuidar de tudo aquilo que necessitamos. E João falando aqui, mostrando que Jesus é o bom pastor. E nada teremos falta dele. E o próprio Jesus aqui, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós vimos que Jesus deu a vida por nós. Isaías 53. O mercenário, né, que é aquele que é pago para cuidar, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então ouvir a voz do Senhor, ouvir e obedecer. Mateus 6, lá. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas.
as demais coisas. O bom pastor está dizendo aqui, ó. As ovelhas me conhecem. Você conhece, você escuta, você de fato está ouvindo a voz, você está seguindo, você está fazendo o que Jesus lhe disse que é para ser feito. É isso, tem sido a sua prática de vida. Primeiro o reino de Deus começando em você, a justiça de Deus em você, que nem eu já disse como é feita a justiça, e depois ao mundo à sua volta. Você tem praticado isso? É isso que tem sido feito? Se você faz isso, então um bom pastor vai pastorear a sua vida e ele vai fazer com que você não sinta falta de nada. Você não vai sentir falta das melhores casas, mansão, os melhores carros, BMW, Ferrari, Cherokee, não sei mais o que. De nada disso você vai ter falta. Da mulher mais bonita, mais bela, de ser reconhecido, de ter prestígio diante da sociedade. Tudo isso são coisas que por você não ter Deus ainda e não ter compreendido completamente, você mesmo às vezes dentro da igreja sente falta dessas coisas. E aí você trabalha desembestado, feito um louco, correndo atrás de todas essas coisas desse mundo. E não tem. E por não ter, aí vem sofrimento, dor, depressão. E não só isso, e depois de tudo isso pode vir a vontade de não viver mais nesse mundo. Por quê? Porque você realmente não está vivendo preocupado com o reino. Você está preocupado em qualquer outra coisa no mundo, menos com o reino de Deus. Então, infelizmente, isso não é real na sua vida. Então se arrependa e se converta desse mau caminho. E creia e confesse Cristo como seu único Salvador. E se você que já creu e confessou, volte ao Senhor, volte ao primeiro amor. Se ponha no aprisco de Cristo. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a vida de Cristo. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então veja bem. Isaías 53. Deus ordenou que Cristo viesse no mundo como descendente da mulher, nascido de Maria, somente dela, de uma mulher, o Messias prometido, e ele morreu, recebendo a ira de Deus. Salmo 7, a partir do verso 11. A ira de Deus se manifesta do céu contra todos os ímpios. Então a ira de Deus se manifestou contra todos, e todos foram considerados culpados. Mas para que Deus ficasse satisfeito, e para que a justiça de Deus em nós fosse feita, Jesus morreu no nosso lugar, trocando o nosso lugar. Então Deus ficou plenamente satisfeito. E nós, por crermos em Cristo Jesus, e se nós fizermos isso que Paulo diz, eu vou mostrar para você, em Romanos, para que você veja com os seus próprios olhos. Abra aí a sua Bíblia, mais uma vez, em Romanos 10. Compartilhe o vídeo, dê seu joinha, o seu like. Se você tem mais versículo, mostre aí para mim. Descreva se você concorda ou não. Compartilhe o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem da verdade. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca confessar Jesus como Senhor. Lembra, Deus entregou, Isaías 53, Deus entregou a ele todas as coisas. E no seu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça de Deus será feita. E com a boca confessa a respeito da salvação. Com o coração, crendo, Adão e Eva não creu completamente na palavra de Deus. Rejeitou a palavra de Deus, se tornaram filho do diabo, por filiação. Mas Deus prometeu lá que um descendente da mulher viria destruir e nos faria filho de novo. E agora nós somos filhos de Deus, co-herdeiro de Deus, junto com Cristo Jesus. E agora, se com a sua boca confessares e no seu coração crer, será salvo. Você vai voltar ao reino de Deus. E você vai experimentar uma vida no reino, mesmo vivendo aqui ainda neste mundo.
E a consequência de quem vive na vida do reino, já experimentando o reino de Deus, é que ele ouve a voz de Jesus e ele segue os mandamentos de Jesus. E ele obedece a Jesus Cristo. E o que Jesus disse em Mateus 6 é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não teremos falta de nada. Deus suprirá todas as coisas em nós e não vamos ter falta. A nossa alma e nosso espírito vai viver saciado, mesmo tendo falta, mesmo não tendo. Não haverá falta em nosso coração. Vamos estar plenamente satisfeitos. Essa satisfação vem de Deus. É Ele que nos garante. Lembra da história de Marta e Maria quando Jesus estava na casa de Lázaro? Marta estava trabalhando e preocupada em cuidar da casa, em fazer comida e tudo. Maria estava sentada, ouvindo Jesus falar. Aí Marta vem correndo e diz a Jesus: Jesus, não te importa que eu trabalhe e minha irmã fique sentada, ouvindo? Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, uma coisa só é necessária e você está preocupada com todas as outras. E Maria escolheu a melhor e isso não lhe será tirado. Então Jesus disse: Marta, tudo isso são coisas terrenas. Eu estou aqui. Eu posso suprir a necessidade. Eu já estou suprindo a necessidade de todos. Todos aqui já têm o suficiente. Que ouvi a palavra de Deus. Lembra o que a palavra de Deus diz? Lembra o que Jesus disse a Satanás quando lhe ofereceu pão, quando tinha uma extrema fome? Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mas da palavra de Deus, da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então você pode ter fome na vida, mas Deus é suficiente e Jesus pode prover com que Marta passasse a noite toda ouvindo Cristo, todos passassem a noite toda ouvindo Cristo e ninguém sentisse fome de nada. E depois fossem dormir e não tivesse falta de alimento, o seu corpo seria suprido. E não tivesse falta. Por quê? Porque quando Cristo está, quando Deus está, a sua palavra, a sua voz deve ser a prioridade. E Jesus disse isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então quer dizer, a prioridade nossa no mundo não é riqueza, não é buscar sustento extremo, além da necessidade e abandonar as coisas do reino. Não estou dizendo aqui que todos têm que ser pobres, que tem que viver, né, um socialismo reverso aí, que a igreja prega. Não, nós podemos continuar estudando, trabalhando, ter bons salários, mas tudo para a glória de Deus, tudo para que o reino seja promovido. Então, o trabalho que você procura ganhar dinheiro, o trabalho que você procura fazer, é para que o seu dinheiro seja para o reino, seja para a glória de Deus, para promover o reino. Então, se o seu dinheiro, se a sua riqueza for para o reino e para estabelecer o reino de Deus nas pessoas, para que haja evangelista, para que haja pregadores, para que haja a palavra de Deus sendo verdadeiramente ensinada, e você vai pôr esse dinheiro para que a justiça de Deus seja levada por aqueles que propõem a pregar e propagar, então você está cumprindo mesmo tendo muito, porque você está trabalhando para o reino. E Deus não vai fazer com que você sinta falta de nada. Aliás, Ele vai prover muito mais para que você promova o reino de Deus. Porque havia muitas mulheres ricas que também ajudavam Cristo e financiavam o seu trabalho com os 12 discípulos, que ele andava para cima e para baixo, pregando o evangelho do reino. Então, que nem o jovem rico. O jovem rico foi pedir para que Jesus partilhasse os bens entre o seu irmão. E Jesus falou: não, jovem, eu não vim aqui para ser juiz nessas coisas. O jovem rico disse a Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar o reino e a vida eterna? Jesus disse: venda tudo que tem, vem e me siga-me. Porque as coisas do mundo, a ostentação, a riqueza daquele jovem estava no seu coração, era prioridade em sua vida. Jesus falou: se livra de tudo isso aí e venha. Jesus não disse isso para Joana, Jesus não disse para aquelas mulheres que tinham maridos que tinham salários bons em Israel,
e que ajudava Cristo colocando dinheiro na bolsa, né, que Judas carregava e que tirava da bolsa porque era ladrão. Então, Jesus não disse dessas mulheres, porque elas já trabalhavam, e não disse desses homens, né? Depois, né, o homem chamado Zaqueu, né, que era rico e publicano, chefe dos publicanos, veio servir a Cristo. Mateus também, uma condição de vida boa, veio servir a Cristo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, mas se você tem o seu ouvido a propagar o reino e a justiça de Deus, Deus vai suprir tudo mais na sua vida e você não sentirá falta de nada. É isso que Jesus nos chama. Ele vai ser o nosso pastor e não sentiremos falta das coisas do mundo. E com isso, Ele vai nos livrar das doenças psicomáticas, das doenças deste mundo, de querer ter e o desejo extremo de ter. Às vezes, até mesmo, que nem Caim, que desejou ter um relacionamento verdadeiro com Deus, mas que não quis fazer pela forma correta. Ele quis fazer da sua forma, né? Vamos ver lá rapidinho, só para vocês verem que às vezes, até mesmo na igreja, até pessoas que têm um desejo justo de querer seguir a Deus, mas que não seguem conforme Deus diz na sua palavra. Eles acabam se desviando da verdade e por não querer obedecer da forma correta, eles acabam não servindo a Deus e acabam tendo um coração maligno como Caim e desonra a Deus, e assim suas vidas também são destruídas. Né? Capítulo 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sob maneira Caim, e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então quer dizer, no fim dos tempos, que a Caim e Abel tinham que fazer a sua oferta ao Senhor para se reconciliar com Deus, eles foram oferecer a Deus o que eles tinham de melhor. E os dois levou o que era de melhor de fato. Mas Abel, parece que ele entendeu, inteligente, entendeu, que para haver perdão de pecado e reconciliação com Deus, tem que haver derramamento de sangue. Então ele levou dos animais e da gordura. Deus se agradou, que era um cheque que estava sendo assinado, o Cordeiro de Deus que ia morrer no futuro, que era o descendente da própria mãe deles, que ia nascer um descendente da mulher, não de Eva, mas as mulheres que representam Eva, no caso Maria, estavam assinando um cheque para ser descontado lá na cruz de Cristo, que nem Isaías 53 fala. Deus derramou sobre eles os nossos pecados, as nossas pisaduras. Então Abel creu e fez da forma correta. Caim também desejava ter comunhão e relacionamento com Deus, mas ele levou só das verduras, legumes e frutas, e Deus disse que aquilo não era para ser feito daquela forma. Tinha que ser bem feito. Feito como? Feito como Abel fez. Era só olhar para o seu irmão e oferecer as mesmas coisas que o seu irmão ofereceu, que era de animais, só que Caim se recusa. E Deus vem e fala com ele: faça bem feito, né? Olhe, repare as coisas, corrija o que aconteceu de errado e você será feito. Mas ele se recusou e ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele não quis ouvir a palavra de Deus e ele não seguiu a orientação de Deus. Ele persistiu no seu próprio coração e na sua teimosia. E assim como Deus disse, que o pecado, né? Porque diz, se proceder bem será aceito. Se você não proceder, se você procederes mal, eis que o pecado já aporta contra ti. Lembra que eu li Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Caim granjeou e trabalhou no seu coração e quis manter a sua própria justiça, estabelecer a sua própria justiça para ele entrar no reino de Deus pela sua própria justiça, pela sua maneira. Ele não aceitou. Assim como Adão e Eva
cozinharam folhas de figueira, e Deus não aceitou como cobertura para o seu pecado, e Deus matou um animal inocente e cobriu eles, Abel matou um animal e cobriu o seu pecado, e Deus aceitou. Caim não aceitou a voz de Deus, não quis fazer da forma de Deus, e o animal não foi feito. O holocausto por si não foi perdoado, e o mal e a maldade tomou completamente conta dele. Ele se tornou também filho do maligno, filho do mal, e para confirmar que ele realmente estava perturbado, que ele se tornou um homem perturbado, um homem que mesmo sabendo da existência de Deus, ouvindo a voz de Deus, ele não quis ouvir a Deus. Mas qual era o problema? O problema é que ele que ele não tinha comunhão com Deus. E ele queria comunhão com Deus, ele queria estar com Deus. Ele queria que Deus suprisse aquele mal que o afligia, que estava brotando no seu coração, para fazer ele de um homem maligno, como Abel, seu irmão também. Mas Abel fez o que era correto e foi perdoado e teve comunhão com Deus. O reino de Deus passou a existir no coração de Abel, e Deus supriu ele de todas as coisas, e Abel não sentiu falta de nada. Caim, pelo contrário, continuou sentindo a falta de Deus, a presença de Deus, e fez da forma errada. E Deus falou: faça certo. Veja bem, às vezes dentro da igreja, às vezes entre irmãos, tem pessoas que parecem sinceramente buscar Deus, está no caminho de Deus, mas as suas vidas é a completa tragédia, e isso demonstra que ele nunca ouviu a voz de Deus, e ele não quis saber de fato de Deus. Ele está em busca de algum interesse, ele está ali porque ele quer fazer a sua própria justiça, porque ele ainda mesmo na igreja de Deus, ele não compreendeu a salvação de Deus, que é de graça e pela graça em Cristo Jesus, e não pela minha forma de fazer, e não pelo meu mérito. Então ele está ali enganado dentro da igreja, por isso ele vive uma vida ainda de pecado constantemente, pecando o tempo todo e fazendo e praticando a mesma coisa que o mundo faz, filho de Satanás por filiação. Mas porque ele está na igreja? Porque ele de fato sente uma falta de Deus, uma necessidade de ter Deus, mas ele ainda vive em pecado porque ele quer fazer da sua forma, ele quer fazer da sua maneira, e não aceita a forma como Deus preparou para que ele fosse salvo. Eles rejeitaram. É isso que Paulo fala lá em Romanos 1. Por eles terem rejeitado a Deus e por não ter ouvido a voz de Deus, Deus entregou eles a um sentimento de pecado, de derrota e de completa derrota nesse mundo. Então vai vir todo tipo de doença psicomática. Você que vive naquela, a depressãozinha lá e tudo isso aí é pela falta e a necessidade de Deus. Mas você tem que vir a Deus pela forma qual Deus te chama, não pela sua forma, não pelo seu mérito, não pela sua maneira. Porque Caim buscou estabelecer a justiça de Deus para ele ter comunhão com Deus e Deus ser o seu pastor, pela sua própria forma e pela sua própria maneira. E assim Deus não aceitou. Então assim você também não deve viver dessa forma e dessa maneira, e você deve. Aí Caim rejeitou a forma de Deus, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que ele levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Quer dizer, por salário do pecado é a morte. Então ele pecou contra Deus, pecou contra seu irmão, pecou contra si próprio e matou o seu próprio irmão. Consumou-se o pecado. Conhecimento do bem e do mal completou em Caim, e ele agora ganhou o seu canudo, ele ganhou o seu diploma de ser uma pessoa maligna, e Deus vai expulsar ele da presença do jardim do Éden, vai mandar ele para uma terra, onde a terra vai ser amaldiçoada, e tudo que ele plantar não vai dar, porque ele vai estar longe, e Deus não vai suprir a sua necessidade, como supria Adão e Eva, seus pais, e Abel, espiritual e carnal. Tudo isso o Senhor Jesus, em Mateus 6:31 ou 32, está dizendo para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Até mesmo dentro da igreja, alguns buscam por uma necessidade grande, mas não compreendendo e entendendo essa palavra, ainda vive no mundo de pecado, porque vive buscando das coisas do mundo,
e não a promoção do reino de Deus e a justiça. O reino de Deus é o quê? Levar a palavra de Jesus, que é o rei, o grande rei, o reino nas pessoas, e a justiça de Deus, que é o perdão do nosso pecado, através do quê? Através da leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por nada, nenhum movimento, nenhuma festa, não é por nenhum meio que a própria igreja possa fazer, não é por nenhum evento que a igreja promove que vai vir o reino de Deus nas pessoas. Não é por isso, é pelo pregar a palavra de Deus, ensinar quem é Cristo Jesus, pelo discipulado pessoal, até que essas vidas compreendam e entendam o que Cristo Jesus fez. Então isso necessita de um relacionamento próximo. Não é por pegar Bíblia e ficar de escola em escola distribuindo Bíblia, o qual as pessoas depois pegam aquilo e pensam que é só mais um livro comum e normal. Não é por esparar a Bíblia por aí que vai vir um reino, não. É pelo pregar o Evangelho, por falar e ensinar Cristo Jesus, é que você coloca e introduz o reino de Deus nas pessoas. E quando nós cuidarmos disso e vivermos para isso, então Deus cuidará de todas as outras nossas necessidades e não teremos falta, e não sentiremos falta de paz, de alegria, de gozo. Seremos plenamente que nem Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tereis o quê? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em abundância. Então o Filho de Deus verdadeiro não vive nessas doenças psicomáticas. Ele não leva a sua vida à não existência, dando cabo dela. Ele não faz isso, porque Deus dá vida e vinda em abundância. Então existem muitos ainda. Precisa compreender. E eu encerro essa palavra aqui com você fazendo esse chamado. Romanos 10, 9 e 10. Tua boca confessares a Cristo, no seu coração creres, será salvo. Então venha para Cristo, compreenda e entenda. E você que já confessou, você que já está na igreja, busque o reino de Deus. Busque propagar o reino de Deus e a sua justiça. Nas pessoas, salvação. E não prosperidade e nada, conhecimento do mundo, da cultura, da filosofia mundana. Nada disso vai fazer do homem o melhor, mas somente a palavra de Deus, que é, agora a gente fecha aqui, né, com o versículo, né, o capítulo Mateus, acabando a bateria do celular. Compartilha o vídeo, dê o joinha, deixa um comentário se você concorda comigo. Se você sabe outros versículos, coloca outros versículos, que tem. É que eu não fui buscar todos, senão fica muito grande. Mas compartilha aí o vídeo, né? E faça um comentário para que todos possam ter oportunidade. Que quanto mais você comentar, falar, compartilhar, mais pessoas vão ter oportunidades, tá? De entender e compreender. Ó, buscar em primeiro lugar, Mateus aí, ó. Buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor é o nosso pastor, todas essas coisas serão acrescentadas em nós. Então muito obrigado para você que ficou aí até agora. Deus te abençoe, que o reino de Deus seja colocado em você, e você ouve a voz do pastor e venha e creia, porque Jesus te dá vida e vida em abundância. É isso que Ele tem para mim e para você, e Ele tem para os demais. Ele nos dá vida em abundância para que nós também possamos ser o sal da terra, luz do mundo, e levar essa palavra do Evangelho e essa palavra da salvação. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que a salvação do Senhor seja estabelecida sobre a vida de todos aqueles que ouviram e que creem, porque essa é a glória de Deus. E você que já está na igreja, procure satisfazer o desejo do Senhor. Cumpra as suas palavras, escute a sua voz, trabalhe para o reino de Jesus Cristo. É para o seu reino. E tudo aquilo que você sente falta, todas essas doenças, todas as suas necessidades, todos os seus traumas, tudo que te atrapalha será curado em você. E você terá uma vida e vida plena, em abundância com o Senhor Jesus Cristo. Jesus tem vida
e vida em abundância, porque a vida dele é a nossa vida, e ele ressuscitou e vive eternamente. E se ele ressuscitou e vive eternamente, ele nos garante vida eterna e vida em abundância. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like e o comentário. Muito obrigado.